Se você está pensando em comprar a televisão Q90T da Samsung que está aqui atrás de mim, você caiu no vídeo certo, porque cerca mais ou menos de um mês atrás a gente fez a análise completa dessa televisão e lá naquele vídeo que a gente fez apareceram alguns usuários no campo de comentários, usuários esses que também já tinham comprado a televisão e lá eles deram o depoimento deles, o que eles estavam achando da televisão, pontos positivos e pontos negativos. Então a ideia principal aqui desse vídeo é mostrar para vocês a opinião dessas pessoas que já compraram a televisão e estão testando e obviamente que durante esse vídeo eu também vou dar a minha opinião sobre a televisão e vou dar a minha opinião também aí sobre o comentário dessas pessoas. E o primeiro comentário foi feito pelo Wesley Lima e eu vou ler aqui junto com vocês. Ele falou o seguinte, ó: eu comprei uma dessa de 65 polegadas por 5 mil na Magazine Luiza logo quando ela apareceu no estoque em promoção, ainda pegando um cashback de 5%. Valeu muito a pena pelo custo-benefício. Na minha, o efeito blooming parece ser menor. Acho que também não exagero no brilho. Outra coisa que ela realmente tem é as linhas de DSE, tela suja, infelizmente, mas só em cenas específicas. De resto, ela é muito boa pelo preço que paguei. Então, como a gente viu, o primeiro comentário foi positivo, ele tá gostando da televisão e o legal é que no comentário dele ele até já aproveitou para falar ali rapidinho sobre a questão do efeito blooming e também sobre a questão do efeito de tela suja. No caso do efeito blooming, ele deu a entender ali que não acontece em um grau que atrapalha ele e pelo comentário ele também parece que não está utilizando o brilho da televisão no máximo, algo que também ajuda nesse tipo de questão. E para quem não conhece, lembrando que o efeito blooming é uma espécie de contorno que aparece em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro. Inclusive essas imagens que vocês estão vendo agora ilustram muito bem essa questão. Perceba que quando a gente está vendo a cena, o nível de preto, o nível de contraste é muito bom e não tem ali efeito blooming na cena. No entanto, quando aparecem objetos mais brilhantes, que no caso aí é o menu do Netflix que eu acionei, perceba que ao redor ou próximo das letras a tela fica ali mais esbranquiçada, então esse é o efeito blooming que ele estava ali se referindo. Mas vale a pena destacar que essa imagem que eu mostrei para vocês na nossa unidade da Q90T é um efeito blooming ali bem exagerado, tá pessoal? Geralmente não acontece nesse nível. Geralmente quando o efeito blooming acontece é um pouco mais sutil se comparado àquele exemplo que a gente mostrou agora para vocês, como por exemplo nessa imagem de jogo de videogame. Perceba lá no canto direito superior que quando aparece o ícone de arma dá para ver ali o efeito blooming lá em cima. Então geralmente quando acontece é mais ou menos dessa forma, sim, dá para ver de frente. De qualquer forma, também era bom mostrar aquelas imagens anteriores para mostrar que às vezes sim acontece ali de forma bem intensa, mas pelo menos ali na experiência do Wesley não é algo que chegou a incomodar ele. E sobre a questão do efeito de tela suja que ele falou, basicamente o efeito de tela suja seria a capacidade que a televisão tem de mostrar um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela. Se a televisão manda bem nesse sentido, ela vai ter uma imagem muito limpa ali na tela, e se a televisão não manda muito bem, durante a reprodução desses conteúdos, às vezes pode passar a sensação que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras. Então esse basicamente seria o efeito de tela suja, que é algo que ele falou que tem, mas como acontece apenas em algumas ocasiões em específico, é algo que segundo ele não chega ali a incomodar no uso geral. Vamos agora aqui para o segundo comentário, que foi feito pelo Eliezer Rodrigues. Vamos ver aí o que ele achou da TV. O comentário dele foi o seguinte: vi seu vídeo e outros também, fiquei com um pouco de receio em comprar, comprei pensando em devolver caso ela não me agradasse por conta do painel ser ADS, mas sinceramente ela me surpreendeu. Ela possui sim vazamento de luz naquela parte inferior e esse efeito de tela suja, porém pessoalmente é bem pouco visível. Em certas cenas, em alguns vídeos, dependendo do brilho da TV, o preto apaga totalmente. Cor, contraste, brilho e qualidade de imagem é ótima, sem contar que consegue 120 Hz em 4K. No som, senti falta ali de um grave mais forte. Pessoal falando muito de C825 e C835, porém pesquisei antes de comprar e a diferença entre uma e outra está ali na faixa dos R$1.000. Aí não tem como negar, a TCL é melhor, o valor já deixa isso bem claro. Então, como a gente viu, esse comentário também foi bem positivo. Ele elogiou ali as cores da televisão, brilho, contraste, nível de preto, e ele fez ali algumas críticas em relação ao som da televisão, que em relação aos graves ele pontuou que poderia ser um pouco mais alto, e o legal do comentário dele é que ele até já comparou com a C825 e com a C835, que ele fez as pesquisas e como a televisão da Samsung estava ali R$1.000 ou até R$1.000 mais barata, ele
acabou preferindo aí pegar a Q90T da Samsung. E uma coisa que ele pontuou no comentário dele que eu acho legal falar aqui é que a televisão tem ali uma taxa de atualização de 120 Hz com porta HDMI 2.1. Então, como ele falou, dá para rodar, por exemplo, conteúdos em 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Inclusive, pessoal, aproveitando ali que ele fez aquela comparação rápida entre os preços da Q90T com as televisões da TCL, lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão, querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o nosso link oficial do grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então a gente fica aí monitorando as principais lojas e sempre que aparece uma oferta legal, especialmente de uma televisão, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar lá do grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso queiram entrar. E só mais uma coisinha antes de continuar, que é o seguinte, pessoal. Se vocês ainda estão assistindo o vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, que isso é super, ultra, mega importante pra gente. E também dá uma olhadinha aqui embaixo, aproveita para ver se vocês realmente estão inscritos aqui no canal, para não perder os próximos vídeos. Isso também ajuda bastante a gente, contamos muitíssimo aí com o apoio de todos vocês. Vamos agora aqui pro terceiro comentário, aqui já um comentário um pouco mais negativo, que foi feito pelo Eric Zanzarini. Ele falou o seguinte, olha só, comprei uma em janeiro por R$5.000. A TV é muito boa em relação ao nível de preto, contraste e cores absurdamente incríveis. Porém, ela tem um vazamento de luz enorme na parte inferior. Entrei em contato com a Samsung e me disseram apenas que trata-se aí de uma característica do produto. Então, como a gente viu, ele começou até elogiando ali o nível de preto, contraste, falou que as cores são muitíssimo boas. No entanto, pelo comentário dele, ficou bem claro que ele ficou bem chateado em relação ao vazamento de luz dessa TV. E antes de eu falar aqui sobre essa questão de vazamento de luz, eu vou aproveitar e ler o próximo comentário que também menciona essa questão. O comentário foi feito pelo Naigon Christian, espero ter falado o nome certo dele. Enfim, ele falou o seguinte, olha só. Comprei essa TV tem 30 dias e está cheia de vazamento de luz. Liguei na Samsung e mandaram os técnicos em casa e falaram que não tem solução. Liguei lá de novo e falaram que não tem problema e não vão trocar, agora me resta vender ela. Ou seja, ele também ficou bem chateado aí com essa questão do vazamento de luz. E ele também postou um outro comentário complementando esse primeiro, falando o seguinte, olha só, ela é de 65 polegadas e é vazamento de luz na parte inferior da tela e na lateral esquerda. Quando vou assistir qualquer filme que tenha aquelas faixas pretas, aparece o vazamento na faixa, aparece até mancha. Enfim, ele falou ali que quando está assistindo filmes que tem aquelas barras pretas em cima e embaixo, fica mais fácil aí de ver essa questão de vazamento de luz. E pelos nossos testes, pessoal, o comentário que ele fez até faz sentido. Por exemplo, quando a gente está assistindo a um conteúdo, por exemplo, um filme ou uma série que tem aquelas barras pretas em cima e embaixo, e especialmente se o conteúdo ali for um conteúdo mais brilhante, realmente na parte de cima e na parte de baixo, onde deveria ser totalmente preto ali aquelas faixas, ficam um pouco mais acesas, aparecendo ali um efeito de vazamento de luz, como por exemplo nesta imagem que vocês estão vendo agora. Eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela de vocês nesse momento, para vocês conseguirem verificar melhor essa questão, e vocês podem ver que realmente as faixas pretas que deveriam estar 100% apagadas ficam ali mais claras, tendo ali um pouco de vazamento de luz. Tudo bem que no nosso caso, eu não acho que seja tão terrível assim. Então, provavelmente o que aconteceu é que na unidade que ele comprou e também na unidade que a outra pessoa que também tinha reclamado comprou, tem ali um vazamento de luz que é um pouco mais forte, porque de fato isso pode variar um pouco de unidade para unidade. Inclusive, vale a pena dizer que quando a gente está assistindo a um filme ou uma série que não tem aquelas barras pretas em cima e embaixo, mesmo que seja uma cena mais escura, a televisão não tinha pra gente vazamento de luz, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora. Percebam que é uma cena bem escura, mas não tem vazamento de luz. E a mesma coisa também vale ali para a questão de jogos de videogame, com essas cenas bem escuras vocês conseguem ver claramente que não tem vazamento de luz. O que pode ter numa cena ou outra, depender da imagem, é o efeito blooming aparecendo. Mas essa questão de vazamento de luz, pelo menos na nossa unidade, só chegava a acontecer de fato quando era um filme ou uma série que tinha barras pretas em cima e embaixo,
como a última pessoa ali que comentou falou. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, será que vale a pena estar investindo o seu dinheiro nessa televisão? Eu diria o seguinte para vocês: dos 4 comentários que eu li aqui nesse vídeo, 2 ficaram satisfeitos com a televisão e outros 2 ficaram decepcionados, especialmente em relação a essa questão de vazamento de luz. Então, se você é uma pessoa que vai comprar a televisão para ver em um ambiente que é mais escuro, provavelmente isso deve te preocupar um pouco mais. Afinal de contas, essas coisas de vazamento de luz são mais preocupantes em ambientes escuros, porque é nesse momento que vocês conseguem visualizar mais esse tipo de coisa. Então, se você vai comprar a televisão para ver em um ambiente mais escuro, nesse caso vocês têm 2 opções. A primeira opção seria comprar a televisão, afinal de contas ela está realmente aparecendo aí com preços bem atraentes se comparado à concorrência, e ver ali se a sua televisão, você dá sorte ali de pegar uma televisão que não tenha ou que tenha pouco vazamento de luz, porque, como eu falei, isso vai variar muito de unidade para unidade e obviamente que também pode variar um pouco a depender do seu nível de exigência. Ou então, se você não quer aí se preocupar em relação a isso, você também tem uma outra opção, que é comprar uma televisão de tecnologia mini LED ou então uma televisão de tecnologia OLED, que daí de fato vocês não devem ter esse tipo de problema. O problema, no caso, seria que daí vocês vão ter que investir bem mais ali na hora de comprar a TV. E se por acaso você não vai assistir a televisão em um ambiente que é 100% escuro, essa questão de vazamento de luz não deve preocupar vocês, pois, como eu acabei de falar, só é algo bem visível de fato em ambientes que são 100% escuros. Então, em um ambiente claro, provavelmente você vai ficar aí bem satisfeito com a TV. E se por acaso você ainda está com dúvida se vale ou não vale a pena comprar essa televisão, posso dar mais algumas dicas rápidas aqui para vocês. Primeiramente, é assistir o nosso vídeo análise dessa televisão. Como eu mencionei lá no comecinho do vídeo, cerca mais ou menos de um mês atrás a gente fez o vídeo análise completo. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram aí dar uma conferida. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é ficar ligado no campo de comentários desse vídeo que vocês estão vendo agora, pois afinal de contas talvez apareçam outras pessoas que também compraram a televisão e elas também podem estar compartilhando a sua opinião para estar aqui enriquecendo o conteúdo desse vídeo e ajudando a tirar dúvidas de outros usuários. E a outra dica que eu posso dar para vocês, que é novamente entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar aqui embaixo, e sempre que aparecer uma televisão com uma oferta legal em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. E contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês, dando gostei nesse vídeo e se inscrevendo aí no nosso canal. Valeu demais pelo apoio, valeu, falou e até a próxima!